Olá, amigos do videoblog Fronteiras da Ciência, aqui para o Jornal da Orla. Hoje vou falar de um tema que é extremamente polêmico, principalmente para as religiões, sobre os apócrifos. Apócrifos são aqueles relatos que foram encontrados muitas vezes e que não fizeram parte da compilação da Bíblia, não entraram para formar a Bíblia. Mas muita coisa foi encontrada nesse sentido e então gera muita polêmica, porque alguns deles acabam sendo até contraditórios com os 4 que constam na Bíblia, os 4 relatos, que é de Mateus, Marcos, Lucas e João. Para se ter uma ideia, em 1886, alguns arqueólogos franceses, fazendo pesquisa de campo, encontraram um monge, mais ou menos do século VIII, e esse monge o corpo dele estava abraçado com um papiro. Com muito cuidado, retiraram aquele papiro, fizeram a limpeza da documentação e, para surpresa, todo o relato era tido como de Pedro. Pedro, que era considerado por Jesus o líder dos apóstolos. E como se fosse de Pedro. E lá tem muitos relatos, inclusive sobre a ressurreição de Cristo, que não bate com os relatos da Bíblia. Enfim, muitos outros foram sendo encontrados. Tem o de Tomé, tem o de Maria, mãe de Jesus, tem o de Judas. E o de Judas é interessante, porque Judas, ele diz no relato dele que Jesus pediu para ser crucificado. Foi um pedido dele, talvez até no sentido para que houvesse o objetivo dele ser um mártir da história, para que a coisa tomasse pulso. Bom, seja como for, muitos relatos foram encontrados bíblicos sobre isso. Nós vamos ver um vídeo agora onde mostra um pouquinho sobre os apócrifos, fala um pouquinho, um breve comentário sobre eles, inclusive esse de Pedro com a equipe que encontrou sobre o corpo do monge os registros de Pedro, ok? Vamos dar uma olhada aí, esse é o tema de hoje aqui do videoblog Fronteiras da Ciência para o Jornal da Orla, onde toda semana trago alguma novidade aí. Vamos assistir. Inverno de 1886. Arqueólogos franceses procuram artefatos na área cristã de um cemitério no Alto Egito. De repente, eles fazem uma descoberta que abala a essência da história cristã. O que eles descobrem é o túmulo esquecido de um monge enterrado no século VIII. Mas o maior achado é o que o monge está levando consigo para a próxima dimensão. Aqueles que enterraram o monge aparentemente pegaram este livreto de papiro e colocaram junto ao corpo. Assim ele poderia entrar na próxima vida com um de seus livros preferidos. Ele contém não Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele contém o Evangelho de Pedro. Aparentemente, o livro é um evangelho de verdade, um relato em primeira mão da vida de Jesus. No entanto, o texto teria sido escrito pelo apóstolo Pedro. Há quase 2000 anos, tudo o que os cristãos sabiam sobre Jesus vinha dos evangelhos da Bíblia cristã, nos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Seria aquele um relato perdido real da vida de Jesus, escrito por Simão Pedro, o líder escolhido dos apóstolos? A descoberta disparou ondas de choque pelo mundo dos estudos bíblicos, e essa onda de choques continua, enquanto novos evangelhos perdidos, emergem em inúmeras escavações arqueológicas. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e até o Evangelho de Judas. A descoberta deles revelou histórias chocantes e controversas sobre Jesus e sua mensagem, histórias que foram omitidas pela Igreja. O Evangelho de Pedro supostamente revela os fatos por trás da ressurreição de Jesus. O Evangelho de Maria diz que Maria Madalena pode ter sido a verdadeira líder da Igreja cristã. O Evangelho de Judas diz que Jesus pediu para ser crucificado.